Vamos começar. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Camille e hoje eu trouxe um artigo que foi publicado esse ano, em janeiro, no último dia de janeiro, no Journal of Athletic Training, que se chama Comparação de Carga de Treinamento Semanal e Métodos da Razão Aguda Crônica para estimativa de mudanças de carga de treinamento na corrida. O artigo ele foi feito por um grupo de pesquisadores holandeses. Eu pesquisei um pouquinho sobre esse grupo. Eles fazem parte como se fosse do nosso HU, aí da UFJF, mas do Hospital Universitário da Universidade de Roterdã, na Holanda. E a corrida ela é um esporte muito democrático, de muito fácil acesso. Então, a vantagem de se praticar corrida é justamente isso, de ser um esporte acessível, barato e que não é custoso, né? Só botar um tênis e começar a praticar. Com isso, muitas pessoas estão praticando corrida cada vez mais, por ter esse fácil acesso. E com isso, o número de lesões tem aumentado também muito. Quanto mais aumenta a prática, mais aumenta as lesões. E teve um estudo que eles apresentaram na introdução que mostra que as lesões por uso excessivo elas estão entre 64% a 75% de todas as lesões identificadas por corredores, principalmente em meio-fundistas e fundistas, que foi em quem o público que a pesquisa pegou. E isso mostra muito sobre a carga de treinamento, que aqui no texto eles definem como quantidade de treinamento por um período de tempo definido. Que assim, as lesões a gente sabe que elas podem ocorrer por vários motivos, né? Mas um deles pode ser justamente por uma questão que eles falam que é um lema na corrida, que é running too much too soon, que é correr muito e logo, né? Que mostra que talvez as pessoas não estejam respeitando o período de descanso, o quanto que o descanso é importante justamente para prevenir essas lesões por uso excessivo da musculatura, enfim. E isso pode ser identificado a partir do GPS, que você treinando, utilizando o GPS, ele consegue marcar a quantidade de quilômetros que você faz e assim consegue quantificar essa carga de treinamento que a pessoa está executando. E aqui no texto, como a gente vai avaliar justamente a carga, eles fizeram uma comparação entre 4 métodos de quantificação de carga de treinamento. E esses resultados, eles consideraram que um uso excessivo, né, uma carga alta para carga semanal, para progressão de carga semanal, seria acima de 30%, e que quando você chega nesse 30 ou você passa de 30, você está mais propenso a ter lesão, alguma lesão. E quando utiliza a metodologia de aguda crônica, né, a razão aguda crônica, quando essa razão ela resulta em um valor maior ou igual a 1,5, a pessoa está mais propensa também a desenvolver alguma lesão por causa desse excesso de carga de treinamento. Só que, nesse cálculo de aguda crônica, eles são muito conflitantes, porque existem 3 tipos de conta, de fórmulas para se calcular, e
Tem estudo que compara essas três fórmulas, esses três métodos, só que alguns não encontram diferença nenhuma entre os diferentes cálculos, né, por essas três fórmulas diferentes. Outros acham que essa aqui, que eu até coloquei em vermelho, que é a média móvel ponderada exponencial, ela é mais sensível a identificar um risco maior de lesão. Então, alguns estudos mostram que esse método aqui de aguda crônica, ela é mais interessante de ser usada porque ela mostra que é mais sensível nessa identificação. Porém, outros estudos mostram que não tem diferença. Então, eu botei aqui também sobre o que é, né? A média móvel acoplada é a primeira equação de razão aguda crônica, onde eles consideram como carga aguda os últimos 7 dias e como carga crônica 28 dias. Então, esses 7 estão incluídos nos 28. Na média móvel, sem média móvel, no caso, seriam os mesmos 7 dias, só que na hora da crônica, você desconta a carga desses 7 dias. Então, você faz 7 dias dividido por 21. E na média móvel ponderada exponencial, é uma ponderação decrescente para valores de carga aplicada a mais tempo. Então, o objetivo do estudo ele foi justamente investigar, melhor dizendo, a diferença entre esses quatro métodos para quantificar a carga. Que o primeiro método é a carga de treinamento semanal, o segundo é a razão aguda crônica com a média móvel, a terceira é a mesma razão aguda crônica, só que agora sem a média móvel, e a quarta é a aguda crônica com média móvel ponderada exponencial. E aqui embaixo eu coloquei também as fórmulas que ele usa para fazer essas contas, né? Então, a carga de treinamento semanal, ela é feita pela carga aguda de treinamento, mais os 6 dias anteriores à sessão, dividido por 2 semanas, vezes 100. Essa é a carga semanal. Depois é a carga aguda crônica com média móvel, que ele chama aqui no estudo com média acoplada, que é a mesma carga, né, carga de treinamento do dia com mais 6 anteriores, dividido pela soma de todas as semanas, das 4 semanas, mais a carga do momento de novo, vezes 0,25. Aí vem o 100 média móvel, que altera no denominador o 0,33 vezes a semana 2, a semana 3 e a semana 4. E a que eu achei mais complicada foi justamente a última, que ele fala que é a mais sensível à lesão, que é a carga do dia vezes lambda A, que é igual a 2 dividido pelos 7 dias de carga aguda e 28 dias de carga crônica, mais 1. Aqui está bem pequeno, né? Não sei, mas depois, se quiser, eu aumento esse quadrinho para a gente conseguir decifrar bem as fórmulas. E o objetivo dele foi esse, foi comparar, investigar qual é o melhor método de quantificar a carga de treinamento. E esse estudo ele fez parte de um estudo muito maior, que foi o que eu coloquei aqui do lado, que chama SPRINT, que ele foi feito na Holanda, é um estudo com distribuição aleatória entre corredores recreacionais, que durou no mínimo de 3 meses, que eles queriam investigar um programa online
de prevenção de lesão para corredores. E esse estudo ele fez parte é o mesmo modelo, mas só que o que diferencia é que eles foram feitos em outras provas. Eu botei as provas aqui embaixo, que foi uma prova de 15 quilômetros em 2019, que é a Bruggenloop Rotterdam, de 2019. Depois, a Nath van Groningen, em 2020, que teve 3 distâncias diferentes, que foi de 10 quilômetros, de 16,1 e de 21,1. Depois, a Loop de Range, de 2020, que teve de 10 quilômetros e 21,1 quilômetros, ou também a Maratona de Roterdã. A amostra, ela participou de algum dessas 4 competições aqui, desses 4 eventos. Os participantes, eles tinham se inscrito em algum dessas 4 competições aqui. E quem foi incluído na pesquisa são os corredores com mínimo de 18 anos e que assinaram o termo de consentimento. Os excluídos eram quem tinha se inscrito na corrida por menos de 60 dias, não ter o conhecimento suficiente da língua holandesa, não acessar internet ou e-mail, ou ter participado desse estudo anterior aqui, que do sprint. E aí, o que eles fizeram, quem foi participar do estudo? Eles responderam 4 questionários. O primeiro foi um questionário base, que eu vou mostrar logo depois, que foi só dados mais de caracterização da amostra. Depois, eles responderam um questionário uma semana anterior ao evento que eles iriam participar, né, em alguma das corridas. Depois, eles fizeram uma semana antes da corrida e o último foi um mês depois das corridas, né, do evento que eles iam participar. E aí, no final desses 3 meses, eles foram solicitados a eles, né, que eles enviassem os dados de GPS dos últimos 6 meses para os pesquisadores conseguirem fazer essa análise da carga de treinamento a partir da quantificação dos dados do GPS, né, de como eles estavam vindo treinando até as competições que eles iriam participar. Então, aqui tem o design, né, o desenho da amostra. Interessados a participar do estudo foram 9.614 atletas, né, 14 pessoas inscritas. Desses 9.614, 5.509 foram excluídos. Então, quem assinou os termos e fez o questionário base foram 4.105. Depois, 55 foram perdidos pelo meio aí do caminho. E aí, quando foi pedido, né, os dados do GPS, foram 4.050. Depois, teve muitas exclusões aqui, 3.542. E aí, pegou, né, pediu os dados do GPS, foram 508 pessoas, só que dessas 508, 78 não enviaram os dados dos 6 meses. Só quem enviou foram 430. Então, a amostra final foi de 430 participantes. E aí, o questionário básico, como eu disse, eram dados bem de caracterização mesmo, né? Então, foi o sexo, a idade, a massa corporal e a estatura para calcular o IMC, as características dos treinos dos últimos 3 meses, como frequência média de treinamento semanal, hora, distância em quilômetros, velocidade de corrida em quilômetros por hora, experiência com corrida, há quanto tempo, há quantos anos essa pessoa corre, a incidência de lesão nos últimos 12 meses, antes desse questionário, que é o primeiro, né?
se ele tem lesão, se ele já teve alguma lesão nos últimos 12 meses, se ele está lesionado durante esse preenchimento e se ele faz o uso de alguma plataforma de GPS, né, para controle da distância, né, do treinamento em si, e a distância que ele iria fazer durante o evento, né, que ele estava inscrito para participar da prova. E aí, tendo esses dados do questionário base, os participantes eles foram divididos em 4 grupos. O primeiro, sempre dividido pela distância que eles iriam fazer nas provas. Então, o primeiro grupo foram os participantes de 10 quilômetros a 10 quilômetros 550. Depois, os participantes de 15 a 16 e 100 quilômetros. Depois, os de meia maratona. E, por último, os da maratona, né? Quem ia fazer a maratona. E nos outros questionários, né? Porque eles iriam responder mais 3, em 3 momentos, eles eram questionados se eles tinham se lesionado desde o último questionário respondido. E aí, no fim disso tudo, eles foram solicitados, né, os dados do GPS dos últimos 6 meses até o evento até o dia do evento que eles se inscreveram. E aí eles definiram como lesão qualquer tipo de lesão musculoesquelética e articular que seja grave o suficiente para causar redução na distância percorrida, velocidade, duração ou frequência por pelo menos 7 dias, ou então 3 sessões consecutivas de treinamento programadas, ou consultar um médico por causa do problema da lesão. Aqui eu sei que ficou bem grande o slide, eu botei muita coisa escrita, mas eu fiquei com medo de resumir e ficar faltando alguma coisa. Então eu botei bem grande mesmo para não faltar nada. Análise de carga, como que eles fizeram essa análise? Primeiro, ele se baseou na distância de cada atividade derivada dos dados de GPS dos últimos 6 meses, como eu disse, né, anteriores à corrida. E aí eles fizeram cada sessão de corrida, na mudança na carga de treinamento, foi calculada. Eles calcularam, como eu disse, dentro dos 4 métodos, né, que foi comparado no estudo, que é a carga de treinamento semanal, a aguda crônica com média móvel, a razão aguda crônica sem a média móvel e a aguda crônica com média móvel ponderada exponencial. Para cálculo dessa última aqui, que é a média móvel ponderada exponencial, a distância da primeira atividade de corrida registrada dos participantes foi utilizada como primeiro valor na carga de treinamento. Então, do primeiro treinamento, eles definiram como a primeira distância. E aí, eles dividiram em alguns grupos, fizeram algumas divisões. Primeiro, com a carga de treinamento semanal. Eles fizeram 8 divisões. Primeiro, os primeiros 4 é regressão da carga em porcentagem. Então, o primeiro grupo é regressão entre 0 a 10%. O segundo é regressão de 10 a 30%. O terceiro é regressão de 30 a 50%. E o quarto é regressão de 50 ou mais por cento na carga de treinamento semanal. E aí, a partir do quinto, foi de progressão de carga. Então, quinto grupo, progressão de carga nos mesmos percentis, de 0 a 10%. Depois, de progressão de 10 a 30%. Depois, progressão de 30 a 50%. E no último, progressão de 50 ou mais por cento. E na questão da razão aguda crônica, eles foram divididos também, só que em 5 grupos. O primeiro é quando o resultado da razão ficava menor que 0,8. Segundo, entre 0,8 e 1,3. Terceiro, entre 1,3 e 1,5. Aqui a gente já pode meio que começar a abrir um pouco o olho, porque
ele disse que o aumento do risco de lesão dentro da razão aguda crônica seria quando o resultado da razão desce de 1,5, acima de 1,5, né, ou igual a 1,5. Então, aqui a gente já começa a dar uma atenção maior. Aqui no quarto grupo é entre 1,5 e 2, e no quinto é quando teve mais ou igual ou maior a 2, o resultado entre aguda e crônica. E aí, quem também não participou, né, se um dos participantes não treinou nos dias utilizados para o cálculo do denominador, ele foi 0. Então, não foi possível calcular a carga daquela sessão de treinamento. E aí, né, as pessoas que aconteceram que não treinaram, elas estão num grupo separado, escrito como não disponível. Tem aqui também. Então, o desfecho é que o número de sessão de treinamento com significante aumento na carga de treinamento também que os corredores que treinam com esse aumento de carga, eles estão mais propensos a ter lesão, maior é o risco de se lesionar. E como eu falei também, só para relembrar aqui, que na carga de treinamento semanal, o aumento, né, um significante aumento, ele é definido já como tendo a carga aumentado 30%, tendo um aumento igual ou maior a 30%. E na aguda e crônica, quando o resultado dava 1,5, né, mais ou igual a 1,5, nesse resultado da carga aguda dividido pela crônica, independente da metodologia que foi usada. Análise estatística. Então, eles fizeram estatística descritiva foram utilizadas para descrever todas as variáveis em frequência ou média e desvio padrão. Quem não compartilhou o GPS, os dados do GPS, eles foram comparados com o teste T de amostra independente, o teste U de Mann-Whitney e teste de Q². Mas os participantes que deram os dados de GPS, eles foram elegíveis para análise. Então, eles fizeram as frequências de sessão de treinamento, que foi com um intervalo de confiança de 95%, foram calculadas para mudança pré-definida nas categorias de carga de treinamento semanal, aguda e crônica com média móvel, aguda e crônica sem a média móvel e aguda e crônica com média móvel, ponderada e exponencial. Esse DVA aqui é porque vem o diagrama de Venn, logo depois o diagrama de Venn está dividido entre A e B, então só coloquei aqui para orientar melhor que essa frequência aqui de sessão de treinamento está no diagrama de Venn A, e no diagrama de Venn B vem justamente as razões de aguda e crônica, né? Tanto com aumento significativo de carga de treinamento, com média móvel e média móvel ponderada exponencial, juntamente com a carga semanal também. Esse diagrama de Venn, ele foi feito pelo aplicativo e todos os dados estatísticos foram desenvolvidos por esse aplicativo aqui, o SPPS Statistics 25. E os valores de P menor que 0,05 foram considerados significativos. Então, como os resultados, né? A gente tem lá aquele desenho que eu mostrei lá no começo, que 430 pessoas compartilharam os seus dados de GPS, e eles eram predominantemente do sexo masculino, mais velhos, com mais experiência de anos de corrida, treinavam mais e eram mais propensos a serem membros de associação atlética do que os que não participaram. Também relataram mais frequentemente lesão durante o acompanhamento em comparação com os não participantes.
Aqui, eu não sei se está dando para enxergar bem, eu tentei aumentar o máximo que eu pude a tabela. Aqui ele mostra tanto a característica da amostra, como eu falei, né, de quem compartilhou os dados de GPS. Então, dos 4.050 no total, 430 eles compartilharam os dados de GPS e 3.620 não compartilharam. Desses 4.050, 2.570 eles são homens, né, eram homens, com idade média de 42 anos e o IMC de 23. As características de treinamento. Anos de experiência na corrida era de 10 anos, né, 10,3, com frequência semanal de 2,3, de treinamentos em horas, semanalmente, de 3 horas, e com uma distância também em quilômetros semanal de 26,5. Com a velocidade de corrida, né, de 5,8, que faziam parte de algum membro de alguma associação atlética, como eu disse, eram 1.210, e que faziam o uso de alguma planilha, de alguma coisa para quantificar, eram 2.636. E aqui também tinham, como a gente falou, né, a divisão dos grupos em questão da distância, né, que eles iriam correr no dia lá do evento, de 10 a 10 quilômetros, a 10.550, eram 840, 894, de 15 a 16, 534, meia maratona, 579, e de maratona eram 2.043. Aqui eu coloquei também o restinho que tinha da tabela, que é justamente a questão da lesão, né, que foi perguntado nos questionários. Se estava lesionado, se tinha alguma lesão anterior, né, anterior ao questionário, no decorrer dos 12 meses. 2.000 tiveram alguma lesão. O que estavam lesionados durante o questionário eram 763, e durante o decorrer da pesquisa foram 1.436 lesões. Aqui nós temos aquelas divisões, né, que eu falei, de carga semanal, que foi o número de sessão, né, de treinamento, com regressão ou então com progressão de carga semanal. De 0 a 10% foram 2.196 sessões com regressão. De 10 a 30% foram 3.328 sessões de treinamento. De 30 a 50 foram 1.837 sessões de treinamento. E com regressão de mais ou igual a 50% foram 1.210. Com progressão de carga semanal, de 0 a 10 foram 2.242 sessões. De 10 a 30 foram 3.368. De 30 a 50 foram 2.033, mais ou igual a 50% de progressão de carga foram 5.589, e daquele grupo especial que a gente tinha falado, que não treinou algum dia, né? E aí o número ia ficar em 0, foram 1.036 sessões de treinamento. Aqui nós temos agora os mesmos valores, só que fazendo o número de sessão de treinamento com o método da razão aguda crônica.
onde os valores que deram menor que 0,8 dentro do método de carga média, né, acoplada, com média acoplada, foram 3.167, o que em percentual dava 13,9% das sessões de treinamento. Sem média móvel, foi 3.730 sessões, o que equivale a 16,3% das sessões. E com a ponderada exponencial, foi 781, o que equivale a 3,4% das sessões. Entre 0,8 e 1,3, vou falar só o percentual. Com média acoplada, foi 57,4% das sessões. Sem a média móvel acoplada, foram 44,6%. E com a ponderada exponencial foi 57,1%. Entre 1,3 e 1,5, com média móvel deu 12,6%, sem média móvel deu 12,3% e com a ponderada exponencial deu 20,5% das sessões de treinamento. Aqui, como eu disse, né, é a questão onde tem que ter mais atenção, que é quando o resultado dá igual a 1,5 ou maior. Então, entre 1,5 e 2, foram 11% da razão aguda crônica com a média acoplada. Sem a média, deu 14,1% e com a ponderada exponencial deu 15,4%. Em valores com mais, igual ou maior a 2, com a média deu 5,2%, sem a média deu 11,7%, e com a média móvel ponderada exponencial deu 3,5% das sessões. E daqueles, né, que não foram em alguma das sessões, deu 0. Na acoplada, deu 0. Sem média móvel, deu 0,8% das sessões de treino. E na ponderada exponencial também deu 0. Aqui, agora, a gente vai falar um pouquinho também sobre o diagrama de Venn. Esse primeiro, ele pegou um total de 9.886 sessões de treinamento, que ele calculou... Espera aí que eu passei o slide, né? Aqui. Que ele fez a diferença entre as sessões de treinamento com aumento significante na carga, onde ele fez o cálculo com a carga semanal, com a carga, a razão aguda crônica com média e a ponderada exponencial. Aqui a gente pode ver que 43% das sessões de treinamento tiveram mudança na carga de treinamento. Aqui, na aguda crônica com média, 3,1% tiveram, e com média móvel ponderada exponencial, 11,4% das sessões tiveram mudança de carga de treinamento. Depois, no próximo gráfico, eles mostraram as mudanças também na carga de treinamento, calculada dos métodos de aguda e crônica, mais de 7.916 sessões. Aqui a gente viu que teve mudança na carga no método, né? Sem a média móvel em 23,6%, com a média móvel não teve, e com a média móvel ponderada exponencial foram 17,3% das sessões de treinamento que teve mudança na carga. Então, como resultado, né, nas sessões de treinamento com aumento de carga significativo, né? Lembrando que ele considerou
que o aumento de carga significativo para carga de treinamento semanal era acima de 30%, igual ou acima de 30%, e para os métodos agudo e crônico é quando quando o resultado dava 1,5 ou mais de 1,5 também foi classificado como aumento de carga significativo. Então, nas sessões de treinamento com aumento de carga significativo, nós tivemos que 33,4%, calculado pela carga semanal de treinamento, foram com aumento significativo, né? Com o método de média móvel, 16,2% das sessões tiveram um aumento de carga significativo. Sem a média móvel, 25,8% teve um aumento significativo. E o de média móvel ponderado exponencial, 18,9% das sessões de treinamento tiveram esse aumento. Aqui, comparando entre si, né? 15,6% das sessões apresentaram sobreposição entre o método de média móvel com o de carga semanal de treinamento e o de média móvel ponderada exponencial. 43% das sessões utilizando a carga de treinamento semanal apresentaram diferença entre os métodos de média móvel com a média móvel ponderada exponencial. 29,6% das sessões de treinamento apresentaram sobreposição entre os métodos de média móvel, sem média móvel e a média móvel ponderada, então entre todos os métodos de razão aguda e crônica. 23,6% das sessões utilizando o método sem média móvel, apresentou diferença entre o método com média móvel e média móvel exponencial, ponderado exponencial. 17,3% das sessões calculadas pela média móvel ponderada exponencial apresentaram diferença entre o método com média móvel acoplada e sem a média móvel, e 100% das sessões tiveram sobreposição quando foram calculadas pelo método de média móvel com os sem média móvel e com média móvel ponderada exponencial. Concluindo, ele mostra que existe muita diferença entre os métodos, né, entre os 4 métodos de quantificação de carga, e a menor diferença encontrada foi entre as 3 de razão, aguda e crônica. Porém, para se avaliar qual se deve usar, é preciso fazer mais pesquisa para ver qual é a melhor para ser usada, né? Já que lá no começo eu falei que as pesquisas são muito inconclusivas sobre, né? Algumas falam que não tem diferença entre qual dos 3 métodos de razão utilizar. Quando se utiliza os 3 não tem diferença. Algumas mostram que a última ela é mais sensível, então ela deve ser mais utilizada. Mas para ter certeza mesmo de qual é o melhor método, qual é a melhor forma de você conseguir quantificar a carga de treinamento na corrida, é preciso fazer mais estudos para se ter uma noção de qual equação utilizar. É isso, muito obrigado.